Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou a hora da nossa conversa, o nosso encontro. Nesta segunda-feira, 21 de novembro. No 21 de novembro, em 1913, em São Petersburgo, a justiça mandou queimar os livros de Leon Tolstói, um dos maiores nomes da literatura russa. Era a justiça fazendo censura, né? Já naquele tempo. Bom, vamos à conversa de hoje. E não esqueça de se inscrever e ao final de deixar o seu gostei ou não gostei. Primeiro assunto de hoje é o desembargador Sebastião Coelho, que foi corregedor do Tribunal de Justiça da capital do país. Depois do discurso de Alexandre de Moraes, tomando posse no TSE, na presidência do TSE, ele achou que o discurso, conforme ele mesmo conta, declarava guerra ao país, aí ele pediu para sair. Ainda tinha mais 8 anos de magistratura e pediu para sair. Ele apareceu lá na manifestação, na frente do QG, no fim da tarde de domingo, estava de bermuda até, disse que a família dele nem sabia que ele estava lá, deram o microfone para ele. A primeira coisa que ele lembrou foi que mais de 80% dos juízes de primeira e segunda instância não estão de acordo com o que o Supremo está fazendo. Foi ele que disse isso. Bom, aí eu anotei aqui, eu ouvi o que ele disse, né? Ele acabou falando num caminho legal para resolver esses impasses todos de desobediência à Constituição. Ele disse que está sem as amarras da magistratura, por isso está falando, né? Ele aconselhou as pessoas não queiram fechar o Supremo, recolham essas faixas de fechar o Supremo. O que tem que fazer é punir os ministros do Supremo que estão saindo da Constituição, não estão cumprindo o seu juramento de cumprir a Constituição, né? Aí ele chegou a falar de prender Moraes e que a base legal, de acordo com a Constituição, que há muito tempo vem cometendo crimes contra a Constituição, né? E que uma prisão tem que ser ou por ordem de um juiz ou por qualquer do povo em flagrante. Isso está previsto na lei, né? E que ele disse assim, olha, não vai ter ordem de juiz e qualquer do povo não tem força para fazer isso, né? Então, quem tem força para fazer isso, né, não façam nada, não aconselho a fazer nada, mas no Estado Democrático de Direito está rompido, porque o STF está violando a Constituição e quem deveria agir é o Senado, mas os senadores estão quietos, eu estou repetindo palavras dele, né? E porque o Supremo abusa de um poder que não tem, né? O Senado está ciente disso, mas nada faz, o que resta é o presidente convocar as Forças Armadas para prender o Alexandre de Moraes, disse o desembargador, né? Seus colegas vão dar habeas corpus, mas o artigo 29 do Código de Processo Penal diz que quem concorre para o crime está sujeito às mesmas penas, né? Aí ele diz assim, não é fechar o Supremo, né? Porque se juízes do Supremo forem punidos, o Superior Tribunal de Justiça preenche temporariamente a falta, né, até que tudo se normalize. São palavras de um ex-corregedor do Tribunal de Justiça do Distrito Federal que pediu para se aposentar. Não custa lembrar, né, está aqui em Lisboa o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, que foi eleito senador pelo Rio Grande do Sul. Falei rapidamente com ele quando ele chegou, e ele teve encontro hoje com o presidente português no Palácio Belém. Amanhã tem encontro com o primeiro-ministro, com o presidente do parlamento, e depois de amanhã com empresários brasileiros e portugueses, e também com o pessoal da comunidade dos países de língua portuguesa, né? E eu estou falando nisso porque foi ele que, há 3 dias, eu li para vocês, disse que foi violado o Pacto Federativo e está interrompido o Estado de Direito no Brasil, né? As palavras dele, que ele tuitou, eu anotei aqui, há um estado de exceção em vigor. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque na quarta-feira é a convocação do ministro Alexandre de Moraes para os
os chefes dos DETRANs e das PMs. E como a gente sabe, quem chefia o DETRAN, quem chefia a PM é o governador, não é um ministro do TSE ou do Supremo, né? Provavelmente diz respeito aí a desbloqueio de vias. E aí não custa lembrar uma decisão do ministro do Supremo, Maurício Correia, que já foi ministro da Justiça, já foi presidente da OAB, né? E está publicado no Diário Oficial, no dia 7 de junho de 96, ele diz o seguinte: ninguém é obrigado a cumprir ordem ilegal ou a ela se submeter, ainda que emanada de autoridade judicial, mas é dever de cidadania opor-se à ordem ilegal. Caso contrário, nega-se o Estado de Direito. Habeas corpus 73.454. Por quê? O desembargador Sebastião fala em 80% da magistratura não está concordando com o que faz o Supremo, e a OAB também, né? Cerca aí da metade das OABs estaduais, seccionais, estão reclamando da OAB Nacional, que ela está tão calada quanto o Senado. É uma questão aí de Estado de Direito que está em jogo, né? E tem gente brincando com isso, né? Eu anotei aqui, eu vi um ridículo, absurdo ridículo. O sujeito vê o exército montando barracas na Praça da Sé, e em vez de perguntar para o sargento que está lá montando, ele pega e começa a gravar. Olha o exército chegando, não sei o quê, e ameaçando. Ora, se o exército vai tomar alguma atitude montando barraca na Praça da Sé, claro que as barracas é para uma ação social, né? E o sujeito quer aparecer ali na hora, quer causar, né? E causa problema porque espalha a mentira, né? Teve um outro aí que havia um caminhão lá pegando urna velha que vai para o lixo, vai ser descartada. O caminhão só pode entrar lá em domingo, já é o segundo domingo que está lá retirando, vai retirar 24.400 e poucas urnas que vão ser descartadas, vão lá para reciclagem, sei lá, né? No próximo domingo vão tirar de novo, não pode entrar caminhão ali naquela área de São Paulo. Aí fizeram também um barulho, e aí perde a credibilidade. Aí a gente fica sem acreditar, né? Já teve aí o ministro do TCU, Augusto Nardes, andou falando demais, agora se retratou, né? Ficam fazendo uma barulheira aí, né? Outra coisa, aí ninguém percebeu, um presidente eleito se interna no hospital sírio-libanês e ninguém percebe, aí começa a fofoca. Fez uma cirurgia de leucoplasia na prega vocal esquerda, né? E eu já fiz cirurgia na prega vocal quando eu lecionava, acabei ficando com uma rouquidão crônica e tive que tirar o chamado calo da corda vocal. E ele está com uma placa embranquecida, provavelmente inflamada, e tirou. Agora, o que eu não acredito é que diz que ele tem que ficar em repouso 1 ou 2 dias. Eu já fiz cirurgia em prega vocal, eu acho que era 1 semana sem usar a voz. Estou contando isso porque, afinal, ele é o presidente eleito, né? E, bom, vamos em frente, né? Essas coisas de sujeito é figura pública, está sujeito a informar que entrou no hospital, né? Vejam só, Rodrigo Maia é uma figura pública. Foi lá para um resort lá na costa, acho que foi na Costa do Sauípe, na Bahia, e aí foi vaiado, foi xingado, etc. e tal. Pode reclamar? Eu acho que não pode. Eu até anotei aqui coisas que o Alexandre de Moraes certa vez lembrou, né? Ele diz assim: se não quiser ser criticado, fique em casa, não se ofereça para exercer cargo público. É isso, figura pública está sujeita a isso, né? Outra coisa que eu queria registrar aqui, está aí na Copa do Mundo, o Johan Hamel, juiz de futebol, apitou 250 partidas do primeiro, da Liga número 1, da Liga número 2 na França, sujeito com
preparo físico excelente, 42 aninhos de idade, morreu de repente. Mais um. Eu registro aqui porque a gente tem que achar o ponto comum da causa. E eu registro também a perda de um grande professor do meu curso de jornalismo, Sérgio Ivan Borges. Ele era o nosso professor de Revolução Francesa. Passou um ano inteiro mostrando as lições da Revolução Francesa, em que o povo, que é a origem de todo o poder, assume e derruba a Bastilha. No 14 de julho de 1789, foi um símbolo para o mundo, a força do povo. Outra questão, tem muita gente que nega que exista o Foro de São Paulo. Aí eu vi um Twitter do Maduro, do ditador, e ele dizendo que o Foro de São Paulo está cada vez mais forte, vai se reunir, está fortalecido, mas Maduro diz que existe o Foro de São Paulo. Tem um intelectual aqui no Brasil dizendo que não existe. E a gente está falando de Supremo para lembrar quando derrubaram o veto de Dilma contra o comprovante de papel do voto, votaram para derrubar o veto a favor do comprovante de papel 418 congressistas, 368 deputados e 50 senadores. Depois, no Supremo, por 8-2, o voto foi derrubado, o comprovante do voto. 8 ministros do Supremo contrariaram 418 representantes do povo, que tiveram voto para representar o povo. Fico pensando nisso. E, por último, a COP terminou, a Conferência do Clima, estabeleceram metas de temperatura, só que o Sol não participou. Não garantiu nada. O Sol é que é a causa da temperatura na Terra. Esquenta mais as águas dos oceanos ou esquenta menos, e isso altera a temperatura da Terra. Aí eu vejo aqui um amigo que está recuperando lá em Altamira a floresta nativa, o Marcelo Norquey. Ele disse que a COP deveria aprender com os brasileiros que estão fazendo trabalho como o dele lá na Amazônia. Porque o pessoal foi para a COP à toa, com 400 jatinhos enchendo a atmosfera de carbono, que depois a Amazônia tem que resolver. Grandes consumidores de combustíveis fósseis, que é tudo aquilo que ficou lá embaixo, e que virou petróleo. Inclusive o Egito, que consome para sua energia 80% dos combustíveis fósseis. Por que não fazer sempre no mesmo lugar? É um turismo, né? Cada vez que fazem num lugar. E aí tem diária, eu já mencionei aqui, tem diária, tem passagem, tem a mordomia. E o Marcelo acha que é marketing, né? Isso é muito marketing para vender produtos muito caros. Numa sustentabilidade que não existe, porque para sobreviver, agora somos 8 bilhões de habitantes do planeta, precisamos de tecnologia e de produção de alimentos, para essa gente toda viver com dignidade. Então, diz o Marcelo, parem de hipocrisia, parem de demagogia, querem trabalhar, venham aqui para a Amazônia trabalhar e proteger, plantar e criar. De Lisboa, Alexandre Garcia.